A paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Vamos prosseguir com a nossa leitura, capítulo 8 do livro Deus Trabalha no Turno da Noite. O subtítulo diz: Ele vai atrás de mim. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Salmo 139, 5. No estado de Minnesota, onde cresci, tínhamos neve de verdade. Não o tipo pálido time da costa ocidental, que se faz passar pela neve autêntica. Não o tipo de neve parecido com açúcar, com a qual os habitantes do sudeste se entusiasmam tanto. Esta é a neve genuína, original do meio oeste, que invade a paisagem em princípios de setembro e não cede seu lugar até a primavera seguinte. É a neve que faz você esquecer que existe no mundo cor chamada verde ou marrom. É a neve na qual você pode esculpir fortalezas que faria o Czar Nicolau sentir-se confortável, seguro. É a neve na qual seus pais contaram que andavam quando criança, descalços, 16 quilômetros, com subida na ida e na volta. Não me atrevo a falar pelas meninas, mas para um garoto em crescimento, não há nada que excite mais do que a primeira grande nevada do inverno. Nós construímos exércitos de soldados de neve, enormes fortes de neve. Travávamos batalhas violentas com bolas de neve. Comíamos cones de neve feitos em casa e nos divertíamos mais que nunca. Uma das minhas atividades favoritas era fazer anjos de neve. A não ser que tenha nascido em Honolulu, Tallahassee ou San Diego, você deve ter provavelmente feito alguns também. Para fazer um anjo de neve, basta ficar de pé no meio do quintal alto e ereto e atirar-se de costa com os braços estendidos. Então, por um momento, você fica ali parado, saboreando a sensação da maciez do pó, olhando para o céu, vibrando com o frio dos flocos de gelado que se insinua por entre o seu cachecol e a gola do seu agasalho. Finalmente, você começa a mover os braços e as pernas em uma espécie de movimento de boneco, de engolço, empurrando e esculpindo a neve. Quando acha que está na hora, você pula e observa o seu trabalho. Você acaba de fazer algo que dá a impressão de um anjo parecido com um grande cortador de biscoitos neve. Naquele dia a gente fazia uma porção de anjos. Fazíamos um e, contentes com o nosso trabalho, passávamos a fazer outro. E até que toda a vizinhança ficava cheia deles. Como se um vasto esquadrão de anjos tivesse aterrissado em Bloomington para descansar. Com centenas de crianças do bairro construindo anjos de neve, travando batalhas campais, marcando linhas para jogos violentos de futebol de gelo, e geralmente andando de cá para lá nos gramados, nas ruas e terrenos vazios. Em poucas horas não se conseguia achar um lugarzinho sequer onde a neve se apresentasse branca intacta. Toda ela tinha sido manipulada pela garotada, usada, manchada, escavada, raspada, congelada. A paisagem linda e pura que viramos pela janela de manhã começava a parecer uma zona de guerra no Ártico, ou uma mina de cascalho congelada. A brincadeira perdia então a graça. Depois de procurar em vão neve virgem até o fim da tarde, não tínhamos outra escolha senão ir para a cama cansados e um pouco triste por causa da desordem em que ficara a vizinhança até então imaculada. Mas Deus estava trabalhando no turno da noite. Ao acordar na manhã seguinte, contemplávamos um milagre. Neve nova, neve fresca e bela, uma porção de neve, um mar de um branco contínuo. Todos os fortes, túneis, homens de neve quebrados, escavações e passagens, chão pisados e campo de batalha tinham sido completamente cobertos, quase como se nunca tivesse existido. Até o forte velho do Jorge, uma monstruosidade enferrujada que enfiava o bairro, estava afundado na neve pura e macia. O melhor de tudo é que podíamos voltar e fazer os anjos. Anjos melhores. Era um novo começo. O passado era passado. Não se podia sequer localizar as ruínas das batalhas de ontem. Isso é ótimo quando se trata de um bairro. Mas enquanto se trata do quintal das nossas vidas? E as coisas que desejamos esquecer? A inocência pisoteada? As batalhas e brigas? As palavras que nunca deveriam ter sido ditas? As ruínas de alvo inacabados e sonhos desfeitos? Você já colocou a cabeça no travesseiro à noite e desejou poder apagar as palavras ditas, ou anular certos atos, ou tomar um caminho diferente do qual foi tomado? Davi certamente sentiu isso. Quando ele começou a examinar a sua vida no Salmo 51, ficou doente com o que viu e escreveu. O meu pecado está sempre diante de mim. Era como um risco fundo na lente de um óculos. Para onde quer que olhasse, podia ver as feias cicatrizes do seu passado. A lembrança dele não se esvanecia. O sofrimento por causa dele não acabava. Pensar sobre ele lançava uma sombra sobre qualquer momento agradável. O passado estava sempre ali, à sua frente. A esperança nova e branca e a alegria da sua juventude pareciam pisadas e manchadas irreparavelmente. Certa noite então, bem tarde, antes de ir para a cama, antes de entrar debaixo das cobertas para outra noite insone, ele caiu de joelhos e abriu seu coração ao Senhor. Levou suas tristezas e Deus no momento exato em que ele batia o ponto para outro turno da noite. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Será que Davi brincou um dia na neve? Será que chegou a fazer um anjo de neve quando menino? O rei da meia-noite, meia-idade, com o coração doente, lembrava de ter deitado algum dia na neve macia, tão branca e pura, tão fria e limpa. Talvez tivesse alguma lembrança desse tipo. Talvez fosse isso que o levou a continuar escrevendo. Purifica-me com sopor e
e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Uma coisa maravilhosa aconteceu quando Davi dormia. Deus, sempre ocupado no turno da noite, levou purificação e padrão para o seu coração sofredor. Sabendo que Davi encontrou a alegria do perdão e restauração de Deus, em vista do que lemos no Salmo 32, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exaltai-vos todos que são retos de coração. Grite de alegria, berre, celebre, corra para a janela e olhe para o mundo inteiramente coberto por um manto branco e macio. Davi teve de enfrentar certas consequências das suas decisões pecaminosas pelo resto da vida. Mas que imenso alívio saber que não havia mais nada. Nenhum impedimento ou sombra entre ele e o Senhor a quem amava. Não é fácil imaginar o profeta Isaías como um menino fazendo um anjo de neve. Por que será que logo pensou em uma criança com uma barba longa e enorme? Mas o Senhor sabe tudo sobre neve e anjos, e ele fez o profeta escrever essas palavras. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos, como carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Isso parece um convite para mim. Parece um pai que quer sobre os seus filhos que estão tristes, sofrendo e feridos, voltem para ele. Há algum tempo, um amigo meu falou a um grupo de jovens cristãos. Durante o período de oração, ele pediu-lhes que se ajoelhassem e orassem. Enquanto meu amigo orava, ouviu soluços atrás dele, e à esquerda olhou para trás e viu uma moça jovem bonita. Tinha o rosto escondido nas mãos e balançava suavemente o corpo, enquanto chorava e orava pela salvação de seus amigos perdidos. Ele não pôde deixar de ouvir o que a moça dizia, e ficou comovido com suas palavras fervorosas e ternas expressões de amor por Cristo. Ao terminar o culto, ele perguntou ao pastor sobre a jovem, apontando para ela enquanto conversava com seus amigos. Quem é ela? Indagou. O pastor sorriu. A história é longa. Essa é Sherry. Ela foi uma garota dos motoqueiros durante 3 anos e meio. Era passada de mão em mão na gangue, usada como se fosse lixo. Cometeu pecados indizíveis, vendeu sua alma ao prazer e foi despojada de cada traço de inocência que uma jovem deve ter. Se fosse possível ver o pecado em uma pessoa, seus pés estariam cobertos com ele. Quando veio até nós, era uma moça triste, cheia de sentimentos de culpa. O pastor fez uma pausa com os olhos meio fechados, lembrando. Mas então, ela recebeu Jesus Cristo e você devia vê-la, levantando-se no meio do grupo e falar sobre a graça de Deus. Seu choro é um sinal de alegria. Ela sabe de onde veio e o que o Senhor perdoou o seu pecado e passado. O Senhor viu a confusão que ela fizera de sua vida e permitiu que a beleza do seu amor, que perdoa, caísse sobre Sherry. Com a neve, como a neve que oculta o caminho tortuoso, como a neve que tudo cobre e oferece aos nossos olhos um mundo novo e convidativo. Sherry se transformou de anjo do inferno em anjo da neve. Ela aprendeu que quando Deus perdoa, Ele faz muito mais do que simplesmente cobrir nossos pecados. Muitas coisas pouco atraentes são cobertas pela neve do inverno. Mas quando chega a primavera, elas aparecem de novo tão feias e ofensivas aos olhos como sempre. Mas quando Deus perdoa, o pecado vai embora. Ele o remove e se esquece dele para sempre. E tudo por causa do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Ouça. E a vós outros que estáveis mortos, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, 13 e 15. Não há necessidade de acordar de manhã e olhar para a desordem de ontem, cheia de pisadas a esmo, batalhas, ruínas, atalhos enveradores e imitações tortas de anjos. O Deus que trabalha no turno da noite pode cobrir tudo de um branco deslumbrante, puro e sem fim. Mesmo que você não more no Minnesota. Glórias a Deus. Deus, Ele pode transformar a tua vida de pecado em uma vida pura, alva como a neve. Basta pedir para Ele e deixar o teu coração aberto para Ele entrar. Que você seja mudada, transformada, restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.